tem que ser avaliado imediatamente. Você tem que levar ele para o hospital para ver a probabilidade daquilo ter sido um acidente vascular. Pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, a probabilidade de ser isquêmico. Tratamento, sinais vitais devem ser aferidos, né? Se o paciente estiver torporoso na vigência de estabilidade respiratória, ele deve ser entubado, né? Levado lá para ventilação mecânica. Pensando na ventilação mecânica, né? Que é o que mais acontece com o paciente no hemorrágico, mas pode acontecer também no isquêmico, isso por causa do edema, né? Por causa da hipertensão ali intracraniana que esse paciente tem. A hipotensão arterial também deve ser tratada rapidamente, agressivamente, com soro fisiológico 0,9%. Caso contrário, aqui pode ter uma extensão bem maior, quer dizer, pode ter um comprometimento bem maior desse paciente. O protocolo é o mesmo, é uma tomografia de crânio não contrastada, realizada também para afastar o acidente vascular hemorrágico, sempre dessa forma. Se for normal, aqui diante de um déficit neurológico do paciente, déficit neurológico focal, com duração superior a 15 minutos, o diagnóstico será de isquêmico e não de hemorrágico. O trombolítico, né, o tratamento do isquêmico mudou assim, mudou bastante. Vai ser o ativador de plasminogênio que vai ser utilizado porque ele vai diminuir a sequela. Agora, ele diminui a sequela, mas ele não diminui a mortalidade do paciente. Mas tá bom, porque a maioria dos pacientes não vai morrer, não vai a óbito. A maioria vai ter sequelas. Então, se eu diminuo a probabilidade de sequela, automaticamente eu estou resolvendo grande parte do meu problema, né? O que iria a óbito, ele iria a óbito de qualquer forma. Não vai ser o medicamento que vai salvar. Esse é o que? O alteplase? Hein? O que utiliza mesmo com trombolítico, esse alteplase? Sim. Aqui os critérios de elegibilidade, o melhor que a gente vai ter aqui, ó, é o paciente com maior ou igual a 18 anos, o tempo desde o início dos sintomas, que é o delta T de 4 horas e meia, e a ausência de contraindicações. As contraindicações, eu não vou pedir isso para vocês, tá? As contraindicações, nunca vi isso aqui ser cobrado em lugar nenhum. Aqui, nos casos de hemorragia significativa, a gente tem que ter algumas medidas para a gente poder seguir, lembrando que aqui são as complicações hemorrágicas pelo uso do trombolítico, naquele paciente no primeiro dia de internação, né, no primeiro dia do acidente, cessar a infusão do RTPA, certificar-se de que 2 veias periféricas estejam sendo infundidas com fluidos, checar o hematócrito, dar prosseguimento à investigação através da neuroimagem, influir 5 unidades de crio precipitado. Caso o sangramento persista, aí você vai infundir 1 unidade de plaquetas ou 2 a 3 unidades de plasma fresco congelado. Infundir o concentrado de hemácias, infundir fluidos para tratar a hipotensão do paciente e, nos casos de hemorragia, avaliar a neuroimagem. Você vai ter que olhar lá, né, a angiorressonância, a angio-TC, a própria ressonância, a angiografia também é muito recomendada, a clássica, né, a normal, e a tomografia de crânio. Eu não costumo cobrar isso aqui também, porque eu acho que isso aqui é a segunda linha, né? Não é o que é mais importante para eu cobrar para vocês. Tem coisa que eu acho que para o médico de base é mais importante. Aqui a questão da indicação para janelas de tempo, né? De 0 a 3 horas e de 3 a 4 horas e meia. Aqui o que a gente vai ter que ver é o ECAS. Lá no ECAS a gente vai ver idade menor ou igual a 80 anos, escala de NIS menor ou igual a 25, eu vou falar sobre ela, desde que não estejam aqui em uso de anticoagulantes orais, sem a história de diabetes e acidente isquêmico prévio, ou os dois juntos, é o que eu falei lá com a colega, né? Se ele teve o acidente, a gente tem que investigar as escalas, não dá para falar do paciente sem ver o paciente, que tem detalhes que são importantes. Sem a imagem com evidência de acometimento de mais de 1/3 do território da artéria cerebral média, é também um fator que a gente tem excludente. A artéria cerebral média é a mais acometida, então é o que mais nos interessa na imagem. Isso é uma coisa boa. Isso é da cabeça, bichinho. Qual artéria mais acometida? Faz essa pergunta. Aqui falando, ó, ainda do delta T, falando do NIS, o NIS maior ou igual a 6, ó, a maioria dos estudos indica benefício apenas em pacientes com déficit neurológico mais significativo. NIS maior ou igual a 6. Quando o NIS é menor do que 6,
E, por exemplo, 5, 3, que é muito comum, o acometimento dele é bem menor. Então as avarias que ele vai causar também são bem menores. Então nós vamos nos preocupar sempre quando ele é maior ou igual a 6. O que é essa escala NIS? É uma escala que vai averiguar o acidente vascular cerebral, o nível de acometimento que o acidente tem no paciente. Né, os comprometimentos neurológicos, enfim. Ficam excluídos quadros leves com sintomas não incapacitantes, menores do que 6, obviamente, porque se ele for 6 ou maior do que 6, ele está na escala de maior acometimento. Gente, não pode gravar minha aula, tá? Vocês podem pegar isso lá para gravar, porque eu não acho... Não, eu sei, ninguém está gravando aqui. Mas eu acho assim, o aluno que não veio porque não quis. Né? Fernando, depois a gente pode pegar os slides todos? Pode pegar e acabar aqui. Outro critério de inclusão é o demográfico, né, com score menor ou igual a 3, então quer dizer, já é bem leve. Aqui só falando dos exames, são os mesmos, tá? Tomografia de crânio, angio-PC, angio-ressonância, a angiografia também pode ser indicada. Aí o que ele vai fazer? Demonstrar a presença e obstrução aqui de grandes vasos, né? Então eu estou falando do prisma 6. Aqui os antiagregantes, né? Eu vou iniciar com aspirina de 50 a 325 miligramas dentro das primeiras 48 horas. O que é interessante aqui é que alguns pacientes não usam aspirina, né? Não podem usar aspirina. Aí você vai usar o clopidogrel. Ele é a segunda linha. E às vezes você vai fazer a junção dos dois, que é o que é mais eficiente, que é o que a gente usa mais, né? Ó, aqui justifica o uso de antiplaquetário, inclusive clopidogrel, mas tem pacientes que é o que a gente vai utilizar. Mesmo a literatura não falando que é tão... Deve ser prescrita em dose profilática, aí aqui vai ser o DVP e o TEP, né, que seria a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Aqui a heparina não fracionada em 5.000 unidades internacionais a cada 8 ou 12 horas. Não vou cobrar isso também. Aqui só o AV cardioembólico, né, fibrilação atrial, insuficiência aguda do miocárdio, cardiomiopatia dilatada. Ele pode ser também relacionado a algumas síndromes específicas, né? Então a gente